Quer saber como ter tempo para tudo? Eu sou empresário, pai de 2 filhos, um de 2 e um de 3. E no ano passado eu fiz um Ironman. Tudo isso sem a minha vida implodir. E é por isso que no vídeo de hoje eu vou te contar o segredo para você ter tempo para fazer todas as coisas que você quer. Segredo número 1. Quando eu conto para as pessoas que eu fiz um Ironman com 2 filhos tão pequenos, a pergunta que sempre me fazem é: cara, como é que você arrumou tempo para fazer isso? Porque caso você não saiba, o Ironman é uma das provas de triatlon mais pegadas do mundo. A gente está falando de 3,8 km de natação, 180 km de bike e 42 km de corrida, que é uma maratona. A minha prova eu levei 13 horas para concluir e a minha rotina de treino muitas vezes demorava 20 horas por semana. Eram 2 treinos de corrida no meio da semana, 2 de bike, 2 de natação, 2 de musculação, e ainda assim eu chegava no sábado, fazia meu treino de transição, que era 6 horas de bike, mais 1 hora de corrida, e no domingo corri uma meia maratona. E a resposta para isso está embutida na própria pergunta. Como é que você faz para ter tempo para tudo? E o primeiro ponto é: não dá. Toda vez que você diz sim para alguma coisa, você diz não para todas as outras. Toda vez que eu estava fazendo natação, eu estava dizendo não para Netflix. Toda vez que eu estava correndo, eu estava dizendo não para 1 hora a mais de trabalho. Toda vez que eu estava treinando, eu estava dizendo não para uma série de outras coisas. E essa renúncia, ela é inerente ao tempo. A gente nem consegue gerenciar o tempo. O tempo passa, quer você queira, quer não. A única coisa que a gente consegue gerenciar são as nossas atividades. E é por isso que, se você quer ter tempo para fazer as coisas que importam para você, você precisa ter a coragem de falar não para as coisas que não importam. O que me leva ao segredo número 2. Na época do Iron, quando eu estava pensando em fazer a prova, eu lembro que eu perguntei para o treinador qual a diferença do meio Iron 70.3 para o Iron Full, além da obviedade que um é o dobro do outro. E ele me respondeu que o meio Iron é uma coisa que, se você tem algum condicionamento físico, aos trancos e barrancos, você consegue fazer. Você pode ser meio sofrido, meio sangrado, mas o negócio sai. O Iron Full, se você não está planejado, treinado e estruturado, vai dar ruim. Porque a maior parte das pessoas já vivenciou de alguma forma 3, 4 horas de exercício contínuo, por mais que fosse uma caminhada, um futebol ou algo do tipo, mas poucas pessoas vivenciaram mais de 10 horas de exercício contínuo sem parar. E isso envolve um nível de planejamento diferente. A começar pelos gels que eu tomava. Os gels que você consome ao longo da corrida, eu tomava um a cada meia hora mais ou menos. Se você fizer a conta, a gente está falando de 13 horas de prova, são 26 gels que eu consumi ao longo do caminho. Isso sem contar cápsula de sal, hidratação. Todas essas coisas são variáveis que influenciam, que se elas forem mal manejadas, pode ser que eu quebre no meio da prova, ou eu me machuque, ou algo do tipo. E se teve uma coisa que o Iron me ensinou, é que se você quer fazer coisas grandiosas, você precisa se planejar. Esse planejamento meia boca que a maior parte das pessoas faz, de pensar as coisas pela metade, não ter clareza do que quer, para onde está indo, como vai fazer para mitigar os riscos e quais são as etapas em voltas, é o tipo de coisa que não vai te levar tão longe. Se você quer fazer algo grandioso, você precisa de um plano bem feito. O que me leva ao segredo número 3. Manter a casa organizada com 2 filhos pequenos é um baita de um desafio. Por mais que eu faça eles guardarem as coisas que eles estavam brincando antes da gente sair de casa, toda hora isso era um problema, porque a gente nunca parecia que conseguia fazer isso ser bem sucedido. E no começo a gente atribuía isso ao fato de que eles talvez fossem pequenos demais, e eles não tinham um refinamento para organizar as coisas, e talvez a gente tivesse que viver com isso. Porque afinal de contas tinham 2 cestos ali que eles podiam colocar os brinquedos, e em teoria isso deveria dar muito bem. Só que aquilo nunca funcionava bem, porque sempre tinha meio que mais brinquedo, ou então eles não ficavam organizados de uma forma que fizesse sentido ali dentro, então ficava tudo transbordando para fora, e isso era um baita de um problema. Até o dia que minha esposa teve a ideia brilhante de comprar um móvel com mais espaço para que a gente conseguisse guardar as coisas. E adivinha só, num passe de mágica, agora tu tinha espaço suficiente para todos os brinquedos, mesmo que fossem colocados não da melhor forma possível, com saquinhos para coisas que tinham pecinhas como quebra-cabeças ou imantados e coisas do tipo, e num passe de mágica agora as coisas finalmente conseguem se organizar sem a gente ter que ficar maluco ao longo do caminho. E o que mudou o jogo é que agora as coisas tinham um lar,
tinha um local especificamente designado para todas elas e que era suficiente para eles serem armazenados dentro da habilidade dos meus filhos, mas que vale da mesma forma para você. Se você não está conseguindo se organizar, talvez uma coisa maravilhosa que você pode fazer, que vai te ajudar a ter mais tempo e gastar menos com bobagem de organizar uma casa muito malucamente, é você ter lar para as coisas e permitir que você consiga dedicar o seu tempo para o que realmente importa. O que me leva ao segredo número 4. Uma coisa que eu percebi depois de ter feito o Aron era o quanto eu era mole. O quanto eu reclamava de coisas pequenas e o quanto eu não estava acostumado com o desconforto e o quanto todas essas coisas estavam me atrapalhando, porque tem hora que você simplesmente tem que fazer o que tem que ser feito. E a gente vive numa era em que tudo é fácil. Tá com fome? Pede um iFood. Precisa ir para algum lugar? Pede um Uber. Quer pegar alguém? Abre o Tinder. É tipo mole pra caramba. Tudo é muito mais fácil. E isso faz com que não que os problemas desapareçam, mas que o nosso parâmetro do que significa problema seja muito mais baixo. O seu problema hoje é que você entrou na Netflix e não tinha nada para você assistir. Ó céus, ó vida, que terror que tá acontecendo. E em parte é por isso que você procrastina, que você demora 10 vezes mais do que você deveria para fazer certas tarefas, que o que importa fica deixado de lado, porque tá faltando resiliência. Uma vez que você encara de uma forma clara, direta e firme que certas coisas precisam ser feitas e você vai desenrolar elas rápido, ao invés de permitir que elas se perpetuem no tempo e desperdice o ativo mais valioso que você tem, uma das coisas mais maravilhosas que você pode fazer é ter a força e a disciplina de fazer o que precisa ser feito. Simples assim. Porque uma vez que você se torna disciplinado, você tem até o poder de comprar o seu tempo de volta. E se você quer saber como é que você pode fazer isso, dá uma olhada nesse vídeo aqui, que eu vou te contar.